Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Isabela Mota, sou fisioterapeuta pélvica, trabalho com a parte de preparação para o parto e também com pós-parto, pensando lá no assoalho pélvico, ou seja, na musculatura íntima. E este é mais um episódio do nosso Pelvicast, com a nossa convidada especial de hoje, a Aline, que ela trabalha também com fisioterapia pélvica e também trabalha com uma parte extremamente importante, que é a parte de diástase. Então, vou convidar a Aline para fazer a sua apresentação. Boa noite. Então, meu nome é Aline Santos, também sou fisioterapeuta pélvica e trabalho com a parte de reabilitação abdominal, principalmente diástases abdominais em mulheres, mas também atendo o público masculino. Mas o meu foco são mulheres e mulheres puérperas, que elas ficam extremamente infelizes com aquele abdômen. Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre diástase não ser uma sentença de morte. Aline, a diástase abdominal é uma preocupação dentro do consultório, tanto durante a preparação para o parto, quanto também após parto, principalmente naquela consulta lá que a gestante chega, que a puérpera chega no pós-parto. Explica para nós um pouquinho o que é a diástase. Tá. O consenso, né, o mais comum é que diástase é o afastamento dos retos do abdômen, daquela musculatura ali, mas não é só isso, né? A diástase, ela vai um pouco além disso. A gente tem que pensar que durante esse processo ocorre uma migração, uma mudança do colágeno, né? A gente tem ali numa linha alba íntegra um colágeno do tipo 1. E quando ocorre a instalação de uma diástase ali naquela região, esse colágeno ele transmuta, ele se transforma em um colágeno de tipo 3, que é um colágeno, um material mais enrijecido. E durante o processo gestacional acontece um aumento de pressão intraabdominal muito grande, né? Conforme aquele abdômen ele vai crescendo, devido ao crescimento do útero, ao desenvolvimento do bebê, essa pressão intraabdominal ela vai aumentando e, por consequência, esse corpo ele está inundado de relaxina e essa linha alba, para dar lugar para esse feto se desenvolver, ela precisa se separar. Então, a diástase é um fenômeno fisiológico que ele precisa acontecer no corpo da mulher durante a gestação. Certo. Para quem não entende a questão da relaxina, ele é um hormônio super comum durante a gestação, que é aquele hormônio que faz com que a gente se preocupe tanto em quedas em gestantes. Então, as articulações elas acabam ficando mais elásticas, ou seja, a mulher consegue se alongar mais. Daí é esse hormônio que a Aline falou. Aline, como que a gente pode se beneficiar, né, do método hipopressivo? Então, eu queria que tu contasse um pouquinho sobre este método e como ele atua aí na parte da gestante. Bom, durante a gestação, nós aplicamos somente o conceito hipopressórico. Ou seja, essa gestante, ela não vai fazer vácuo, como o pessoal chama, né? No meu método, no método que eu trabalho, a gente chama de sucção, de aspiração, mas é o vulgo vácuo abdominal, tá? Ali, até 34 semanas, a gente vai trabalhar com com os quadris que estão em desalinhamento, né? Vamos cuidar para que não aconteça uma exacerbação da diástase, porque muitas vezes, como esse corpo ele está inundado com esse hormônio, né, fica muito mais suscetível a essas mudanças, né? Que essa diástase ela exacerbe e que ela muitas vezes possa vir a desenvolver uma herniação ou aquele cone, quando a mulher faz aquela flexão de tronco, fica aquela conização ali naquela região. Então nós cuidamos para que não aconteça essa exacerbação da diástase,
também trabalhamos na manutenção desses quadris, que eles estão em desequilíbrio o tempo todo. Então, a gente precisa mandar a informação para que eles permaneçam ali inicialmente em anterioridade e também mantendo a abertura dos ilíacos, né, para acomodar o bebê ali. Então, a gente trabalha nessa parte até 34 semanas. A partir de 34 semanas, nós já aplicamos o conceito com forças, para que essa gestante ela tenha força de membro superior para poder empurrar no momento do parto, porque a gente precisa muito da força de membro superior lá no momento de ela fazer a força de expulsão, né? Então ela tem que empurrar, então isso a gente trabalha também. Tá. E pensando... Pode falar, pode falar. E pensando também que essa musculatura, ela tá hiperativada, porque quando a gente tem um aumento da pressão interna do abdômen, a prioridade é o que está dentro do abdômen, né? As vísceras e o bebê. Então, esses músculos do abdômen, eles ficam hiperativados e recebendo uma informação neural o tempo todo de que aquilo ali vai explodir, né? Então, se a gente for parar para pensar numa pessoa que não tem um bebê ali dentro, o cérebro, ele manda uma informação neural ali, dizendo, tu vai explodir. Então, tu precisa aumentar o número de sarcômeros em séries. Então, a mesma coisa acontece com a gestante. O cérebro manda a todo momento, além da relaxina agindo, o aumento da pressão interna do abdômen, o cérebro manda essa informação de que ali vai explodir. Então, aquele abdômen que está hiperativado, ele precisa aumentar, ele precisa crescer, né? Então, esses músculos, eles aumentam os seus sarcômeros em série para poder acomodar aquela nova situação acontecendo ali. A maioria das mulheres vê a diástase como um super problema, mas isso que tu já nos contou até agora mostra que faz parte do processo de gestar, né, Aline? Exatamente. Diástase abdominal, por que ela é tão comum? Foi uma das perguntas que eu recebi na caixinha. Então, ela é comum porque é uma questão realmente fisiológica que faz parte do processo de gestar. Então, mais uma perguntinha. Quais são os sinais de que uma gestante ou puérpera está desenvolvendo uma diástase abdominal que foge da normalidade? Quando foge da normalidade, ali como eu falei antes, ela faz uma flexão de tronco e acontece aquela conização. Então, aquilo ali já é uma exacerbação da diástase. Isso daí no puerpério ou durante a gestação? Não importa, durante a gestação e durante o puerpério também. Eu recebi uma perguntinha aqui. É possível ter diástase sem passar por uma gestação? Sim, é possível. Homens e mulheres podem ter diástase também. Tá. E como o método que tu utiliza, o método abdominal hipopressivo, ele contribui durante a gestação? Então, como eu falei antes, né, a gente trabalha com o conceito hipopressórico e as gestantes, elas apresentam uma série muscular que dentro do método hipopressivo que eu trabalho, a gente estuda muito essa série muscular, que são os escalenos, as fibras superiores do trapézio, o esternocleidomastoideu, o diafragma e o psoas também. Então, ela chega com muita atenção. Por quê? Porque naquele abdômen tem um aumento de pressão muito grande e aí vira um círculo vicioso. Uma coisa vai retroalimentando a outra. Então, a gente trabalha no relaxamento dessa série muscular, na ativação de musculatura expiratória, para não deixar que essa musculatura que já está hiperativada, que ela perca completamente a sua força e exacerbe essa diástase, né? Então, a gente trabalha nessa série muscular para diminuir também, por consequência, essa pressão interna do abdômen. Só que é óbvio, a gestante ela vai vir numa semana comigo, no consultório, e ela vai chegar na outra semana com a série muscular extremamente ativada, porque é um processo que está acontecendo, né? Exatamente. Aline, qual o melhor momento para uma gestante começar a praticar o método hipopressivo? No mundo ideal,
a mulher ela poderia começar a se preparar junto com uma fisioterapia pélvica, né? Concomitante com o método hipopressivo, porque existem alguns estudos que já falam que o método hipopressivo ele também atua como um método que faz que aumente a irrigação em torno do útero, tá? Então, e antes de engravidar mesmo ou durante a gestação? Antes de engravidar, né? Se ela está se preparando, eu quero engravidar. E muitas vezes eu recomendo às minhas pacientes elas se cuidarem, né? Tu cuida, porque esse método ele pode ser que acelere o teu processo aí, que tu engravide logo, né? Então, a gente pode também, ali até a 34ª semana, a gente não faz as sucções, o vácuo, nem os ciclos respiratórios, as ativações musculares a gente não faz, né? Nem as ativações abdominais. A gente trabalha unicamente como na fisioterapia pélvica, mobilidade de quadril, força de membro inferior, força de membro superior, né? E também a força do glúteo médio e máximo para possibilitar aquela abertura ali dos ilíacos, né? E ali, a partir da 34ª semana, a gente retorna com os ciclos respiratórios, com a apneia, com a sucção visceral, com as posturas, porque a gente vai com tudo isso otimizar as contrações de Braxton Hicks, né? Não para tratar diástase. A gente não vai tratar diástase durante o processo gestacional. A gente vai apenas cuidar para que ela não exacerbe, mas a gente vai aplicar apenas o conceito hipopressórico e a gente vai ativar, como eu falei antes, esses membros para ela ter a força de empurrar lá no momento do parto. Falando em parto normal, né, Isa? Sim, sim. Teve uma perguntinha aqui que tu acabou já respondendo, que é: quais são as principais diferenças entre o tratamento da diástase durante a gestação e no pós-parto? Então, isso, né? É diferente a questão da prevenção versus o tratamento. Isso. Além do método hipopressivo, existem outras práticas ou exercícios que tu recomenda para fortalecer o core durante a gestação? Bom, se a gente parar para pensar que aquele abdômen ele tá no seu máximo de contratilidade, ele tá hiperativado, eu não vejo sentido nenhum em fazer reforço de core para uma gestante. Eu só penso em fazer a ativação da musculatura expiratória para que ela não exacerbe, né? Porque a gente vê ali que a linha alba, ela perde o poder de distribuição de contração muscular. Porque esses músculos, essa musculatura toda abdominal está interligada ali naquela linha alba. Então, para mim, não faz sentido ficar reforçando o core em uma gestante. Exceto a gente fazer a ativação através de musculatura expiratória, né? E o reto abdominal, ele faz a flexão de tronco, mas a função dele ali, a principal, é postural, junto com os oblíquos, junto com o transverso, né? Então, eles têm uma função já na postura, uma função de já estar ativado, né? Então, por que a gente não vai dar uma forcinha ali na musculatura expiratória para não deixar que aconteça a exacerbação dessa diástase, mas também não precisa ficar fazendo abdominal crunch com essa gestante, ou pensar em prancha, ou pensar em reforço abdominal, já que essa musculatura está na sua contratilidade máxima. Sim, sim. Mais uma perguntinha aqui. Quais são os mitos mais comuns sobre diástase abdominal que tu gostaria de desmistificar? Essa eu adoro. Bom, quem tem diástase abdominal não são só mulheres, né? Homens também podem desenvolver diástase abdominal pelo excesso de cargas, por um abdômen que está globoso por algum motivo, aquele abdômen de cerveja, né? Mulheres que não são gestantes também podem desenvolver diástase.
por excesso de carga. Hoje a gente tem exercícios de extremo alto impacto, né, de muitas cargas, né, onde as mulheres elas acabam ficando com aquele aspecto mais quadradinhas, aquele abdômen que ele é extremamente definido, mas ele tem aquela divisão ali no meio, né? E lembrando que diástase, segundo a Organização da Síndrome Compartimental, é considerada uma lesão quando ela excede acima de 2,5 cm de largura, né? E lesão é muito pesado a gente falar para uma puérpera, né? A mulher, ela vai ter uma lesão por diástase só quando o bebê tiver 2 anos para cima. Antes disso, é o esperado, porque é um processo onde ela ainda está inundada de relaxina, aquele corpo ainda está recebendo as funções de readaptação. Então, é esperado que ela tenha aquela separação, aquela diástase até os 2 anos do bebê. Bom, próximo mito. Crianças também têm diástase, tá? Legal. A gente vê nas crianças aquela barriguinha gordinha, globosinha, gordinha, né? Só que quando a gente pede para fazer o teste do aumento da pressão intraabdominal, aquela barriguinha ela entra ou ela fica ali segurando as vísceras na louca, né? Diferentemente de muitas pessoas que pensam que tem um abdômen extremamente forte, aí tu vai fazer o teste de aumento da pressão intraabdominal, aquele abdômen ele salta todo para fora. Então é um abdômen que está extremamente incompetente, né? Força não é sinônimo de competência, né? Então, quando a gente faz esse teste e aquele abdômen ele salta, aí a gente já tem que abrir o olho. Diástase deve acontecer sim na gestação, pois caso contrário, como é que o bebê vai crescer? Né? Então, ela tem que acontecer. Isso aí já é mais um mito que tem que cair por terra, né? A gente precisa desmistificar isso aí. A diástase, então, Isa, ela não é só o afastamento dos retos, como eu falei lá atrás, ela envolve muitas outras estruturas, né? A gente tem que pensar em toda uma musculatura que está ali inserida na linha alba e que se a gente pensa em fazer uma contração dessa musculatura, contrair, vou fazer um abdominal ali, é como se fosse um balão que tu amassa e afasta cada vez mais. A Caribou, ela fez um artigo 2023, né? Que ela fala que o abdominal, ele não aumenta a diástase, mas também não trata a diástase, né? Então, eu fico pensando como fisioterapeuta em reabilitar um abdômen de uma puérpera que recém teve bebê, que ainda tá com a diástase. Por que eu vou ficar mandando essa mulher fazer abdominal crunch, sendo que eu tenho outras técnicas de reabilitação para esse abdômen? Para mim, já não faz sentido, né? Fazer abdominal. É um abdominal comum que a gente conhece para o caso de gestantes, né? Isso. Tem um outro mito que eu quero desmistificar, que é vácuo não trata diástase. Tô cansada, careca, cabelo branco já de falar que não trata. Vácuo, ele pode piorar a diástase, inclusive, né? No método hipopressivo, a gente usa essa manobra unicamente para desativar o reflexo antecipatório postural do transverso e quando o paciente ele tem aquele diafragma que ele não faz o movimento adequado, ele não sobe nem desce, ele precisa ser alongado. Então, a gente alonga o diafragma crural através da manobra do vácuo. Mas só para isso também, né? E quando é que a gente precisa desativar o transverso do abdômen, né? O reflexo antecipatório postural? Quando a gente vai sair de uma postura para outra postura. Porque cada movimento que a gente faz, o nosso reflexo antecipatório postural, ele entra alguns milissegundos antes e ele faz uma contração ali no abdômen. E essa contração, ela aumenta a pressão intraabdominal. Então, se eu estiver fazendo qualquer movimento, fazendo a apneia e a sucção do abdômen ou o vácuo, eu não vou estar contribuindo para o aumento dessa pressão interna do abdômen. Legal. Aline, uma dúvida.
em relação à linha alba, tem alguma ligação da linha alba com a diástase? Ou seja, o tamanho da linha alba está ligado a ter ou não uma diástase patológica durante a gestação? Não tem estudo corroborando isso, porque a linha alba ela é composta de colágeno, né? Tem ali toda a aponeurose dos retos abdominais e a inserção. Isa, tá me ouvindo? Deu uma falhada aqui. Agora voltou, né? Tô. Então acontece uma troca, mas não significa que uma linha alba que ela tenha, por exemplo, 1 centímetro de afastamento, essa mulher ela vai desenvolver uma diástase maior ou não vai desenvolver. Não existe nenhum estudo. Eu acho que até seria interessante haver um estudo fazendo uma correlação, né? Seria bem interessante, mas até agora eu não vi nenhum. Bem comum, mas também não vi nenhum estudo, né? Então, por isso que eu te perguntei em relação ao método, se tem algo assim que fale. Mais uma pergunta aqui da caixinha. Quais cuidados uma mulher deve ter ao retornar às atividades físicas após o parto para evitar complicações de diástase? Bom, se ela tá inundada de relaxina ainda, dependendo ainda do tipo de parto que ela teve, né, 6 a 8 meses, ela ainda não seria interessante promover atividades que promovam o desequilíbrio, que gerem impacto, né? Como esportes de altíssimo impacto, como a gente tem aí o Kangoo Jumps, o CrossFit, salto, corrida também, eu não indico para as minhas pacientes fazer, tá? Eu também não indico fazer abdominais de flexão de tronco, né? Esses abdominais crunch. Peço para evitar no Pilates, quando eu tenho uma puérpera ou uma gestante, eu entro em contato com a instrutora do Pilates e peço encarecidamente que não faça exercícios como teaser, esses exercícios que ativam ali o abdômen, porque não é o intuito naquele momento, né? E isso é uma coisa assim que até é difícil muitas vezes do pessoal entender o porquê. Aí eu pego o telefone, entro em contato e peço, por favor, não faça, né? Então a gente tem que cuidar também com as pranchas, qual é o intuito da prancha, se aquela gestante não, a puérpera, né? Ela tem condição de fazer uma prancha sem aumentar a curvatura lordótica da lombar, sem colocar aquele abdômen todo para dentro. Qual é o real intuito da prancha? Será que é estabilizar uma cintura escapular, deixar essa cintura escapular em sintonia com a cintura pélvica? Qual que é o real objetivo da prancha, né? Se for só ali ficar 2 dias numa prancha segurando para mostrar a sua fortuna e tá toda ali, né, esbagaçada, como eu costumo falar, então de que adianta, né? E a gente tem que prestar atenção também na questão respiratória, porque durante aquelas 42 semanas, aquele diafragma, ele foi sendo depositado cada vez mais para cima, cada vez mais ascendente, né? E essas costelas, elas foram ficando mais horizontalizadas. Então, o diafragma, ele acaba perdendo a capacidade fisiológica de descer. Então, isso é uma das coisas que eu acabo avaliando ali na minha consulta pós-parto. É uma das primeiras coisas. Como é que tá esse diafragma? Ele tá conseguindo descer? Ele tá conseguindo oxigenar esse pulmão adequadamente? Essa puérpera, ela tem o braço de bomba e a alça de balde, que são os movimentos ali fisiológicos, né? Ok? Ou ele tá alterado? Quanto tá alterado? A gente vai restabelecer isso. Mas ali naquelas primeiras semanas, nas primeiras 6 semanas, eu vou cuidar muito dos ilíacos também, né? Porque se a gente para pensar aqui, são os ilíacos, né? E aqui em cima deles, a musculatura do abdômen vem e se insere. Se eu tenho um ilíaco que ele tá mais para baixo, né? Como é que vai estar essa linha alba pensando que toda a musculatura está inserida ali, né? Ela não vai estar tendo uma tendência a ter uma diástase. Tudo isso é preciso avaliar. Aline, pode compartilhar
com a gente algum caso de sucesso do método hipopressivo, que ele foi fundamental, no caso, um método para tratar uma puérpera pós-parto em relação à diástase? Na verdade, eu tenho dois. Eu tenho uma que fez o. Ela trabalhou comigo durante a preparação dela, né, para engravidar. Ela engravidou e ela voltou para fazer a preparação para o parto dela comigo. Nós aplicamos o conceito hipopressórico com ela. E aí ela fez o pós comigo, né? A consulta pós. Aí eu fui avaliar e eu disse, ela veio 6 semanas depois. Aí ela disse assim, ai, Aline, eu tô com uma diástase, porque, ai, não sei o quê. Eu fui avaliar, ela não tinha diástase. Então, essa preparação toda esse parto foi muito boa, porque ela não teve uma diástase que foi levada adiante, né? Após ali o parto. Com 6 semanas ela já não tinha diástase. Nossa. Mas em contrapartida, eu tive uma gestante que ela não teve condição de voltar, ela veio após 1 aninho ali do bebê, né? Elas têm muitos compromissos, trabalho, né? Mãe, mulher. E ela realizou toda a preparação dela para o parto comigo, só que ela chegou para mim com 34 semanas. Ela já chegou tardia, ela já chegou no momento de eu aplicar ali o conceito hipopressórico para preparação para o parto mesmo. Ela tinha uma diástase de 15 centímetros de comprimento, tanto supra quanto infra, né? Somando as duas, era 15 centímetros, e 8 centímetros de largura, 5 centímetros de profundidade. Mas no final do tratamento, porque o tratamento comigo, ele se dá por 12 semanas, tá? A gente faz um atendimento semanal. Antes eu trabalhava fazendo 2 atendimentos semanais. Aí eu vi que não surte efeito, não tem aderência, então, e muitas vezes passa muito rápido, né? Então eu resolvi estender e dar um acompanhamento um pouquinho mais prolongado para essas mulheres. Bom, esse case, ela já, ali pela 8ª sessão, ela já estava com aquela diástase, já não tinha mais uma diástase, né? Não dava para dizer que era uma diástase. E aquele abdômen já estava completamente competente, né? O abdômen incompetente é aquele quando tu tosse, ele solta, né? Ele sobe, ele não segura as vísceras na loca. Então, aquele abdômen dela, ali no 8º atendimento, ele já estava completamente competente, não tinha mais diástase. E por que 12 atendimentos? Porque os estudos, eles falam que a gente precisa, no mínimo, de 8 semanas para o comando neural acontecer e restabelecer, né? Consolidar aquele abdômen ali do jeito que ele deveria estar, né? Antes da lesão acontecer. Tô encantada com as explicações de vocês. Consultei hoje com a Isabela, maravilhosa. Fiquei super à vontade e feliz por saber que tudo terá solução. Indicação da senhora doutora Aline. Que bom. Só não tem solução para a morte, né? Basta a gente dar um jeito. Conta como é que a gente faz para marcar uma consulta contigo e tratar as questões prevenção e tratamento da diástase. Bom, pode falar comigo no Instagram, eu super respondo por ali. Também tem o meu WhatsApp, que eu posso passar depois, né? E agendar primeiro uma avaliação para saber qual que é o método mais adequado, porque o método hipopressivo, ele tem, sim, contraindicações absolutas, tá? Não adianta o paciente vir aqui comigo no consultório com uma doença inflamatória, né, em agudização, que ele não vai receber atendimento, ele precisa tratar. Então, essa é uma das contraindicações absolutas, né? A arritmia, eu só atendo seguindo as diretrizes para arritmia e também com a autorização do cardiologista. Esse paciente, ele precisa estar em acompanhamento. Câncer, antes de 5 anos de remissão também, a gente não tem estudos, não existem pesquisas embasando que o método hipopressivo, ele, né, possa vir a causar alguma metástase. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. A febre, a própria gestação, a gente tem que cuidar em que período que essa mulher está, né? E
O hipopressivo, ele tem uma contraindicação que, para mim, ela é relativa, porque eu tenho a especialização em hipertensão, tá? Mas não é todo mundo que tem o método hipopressivo que pode aplicar em pacientes hipertensos. Eu tenho uma especialização que ela é bem para pacientes hipertensos mesmo e que, inclusive, ela pode diminuir essa pressão. Arrasou. Então, tem que tomar todos esses cuidados. Ali eu tenho uma dúvida. Muitas vezes as pacientes pós-parto, ou seja, as puérperas, elas querem encurtar este caminho da diástase, né? E querem resolver por uma questão cirúrgica. Explica um pouquinho sobre o método que tu utiliza versus a cirurgia e também eu pressuponho a resposta, mas porque mesmo uma pessoa fazendo a cirurgia, ela precisa do método hipopressivo? Bom, uma cirurgia, ela nunca é uma reabilitação, né? O que o médico ele vai fazer ali na diástase? Ele vai costurar um reto do abdômen no outro e vai aproximar. Pronto, acabou a diástase. É muito fácil, muito tranquilo, né? Não tem nem ali todas aquelas 12 consultas de readaptação neural. Não, é pá e pum. É tudo muito prático e muito rápido, né? Para quem pensa em praticidade e não pensa em funcionalidade, ok, a cirurgia é uma boa pedida, né? Mas existem casos de pacientes que vão a óbito. Eu tenho uma paciente que ela é cirurgiã vascular e ela estava apavorada, porque eu estudo o método hipopressivo, as pressões intraabdominais, desde 2019, e desde 2019, ela é minha paciente, a gente conversa muito sobre isso, né? E ela disse, Aline, tu não tem ideia o quanto de pacientes que fazem a cirurgia para diástase, o médico costura e elas ficam restritas, porque elas não fazem só uma cirurgia de diástase, né, Isa? Elas fazem uma lipoescultura com não sei o que, babá, e aí fica aquela cinturinha maravilhosa, né? Mas elas ficam com uma restrição. Aquele diafragma, ele não tem a capacidade de se movimentar, ele não consegue oxigenar aquele pulmão e as pacientes podem ir a óbito. Então, assim, né? O que a gente pensa que é melhor? Demorar um pouquinho mais, né? Ou fazer uma cirurgia e bem rápido lá para o outro plano. Sim. E tem a questão que a funcionalidade do músculo tu não está trabalhando ali com a cirurgia, né? Tu está encurtando realmente o caminho para ter uma questão estética e não funcional, né? E isso é importante, inclusive, quando a gente puxa para fisioterapia pélvica, né? A questão de tratamento para incontinência urinária, tratamento para prolapsos pélvicos, ir direto lá para a cirurgia sem a fisiopélvica. A gente sabe que a pessoa precisa tratar o músculo, trabalhar a funcionalidade para daí sim, se não teve o resultado, ir para uma cirurgia. Porém, a maioria das pessoas que pulam para a cirurgia acabam tendo que fazer a fisiopélvica porque não alcançam o resultado. Então, não cortar caminhos, principalmente pensando em saúde, ainda mais que cirurgia é algo sempre muito arriscado, né? Exatamente. Então, o ideal seria fazer, não fazer a cirurgia para costurar, porque é literalmente costurar os retos do abdômen, né? Então, tu quer fazer uma lipo, mas tu tem uma diástase. Então, a gente faz toda a reabilitação da diástase, faz ali a abdominoplastia, mas não deixa costurar o teu reto do abdômen no outro. Porque eu já atendi, Isa, uma paciente que ela fez a cirurgia, ela fez uma lipoescultura com abdominoplastia e a diástase também. E ela me procurou, só que ela veio com aquela diástase rompida. Ela tinha, sem mentira nenhuma, isso aqui de afastamento, ó, dos retos do abdômen. E aquele abdômen extremamente globoso, era duro, não tinha mobilidade nenhuma. Aí eu disse para ela, bom, perante a uma cirurgia,
eu vou estar mentindo, eu não posso prometer para ti que eu vou reaproximar a tua diástase, mas eu vou te dar mais mobilidade abdominal, né? A gente vai reaproximar o que der, porém, é, porém não é 100% que isso aqui vai reaproximar, e realmente não reaproximou. A Kátia perguntou, pessoas com 50 anos também podem fazer este tratamento para diástase? Devem. Inclusive, hoje o nosso foco foi, né, sobre puérperas e gestantes, mas eu reabilito aqui diástases que as pessoas têm ali 10 anos de diástase, né? Eu tenho um abdômen estufado há muito tempo, ninguém sabe o que que é. Aí a gente vai avaliar e ver que é uma diástase antiguíssima. E aí é possível, sim, reabilitar. Ótimo. Aline, tem mais algum ponto que a gente não conversou que tu acha que faz sentido a gente falar aqui? É importante a gente falar que citou, como tu comentou, né, sobre preparação para o parto e puérperas, mas todas as mulheres que passaram por gestações, né, deveriam fazer essa avaliação, entender sobre a funcionalidade dessa musculatura e como está a sua funcionalidade, né, para realmente conseguir reabilitar. E vai muito além da questão estética somente, né? Exatamente. E eu queria falar também, bater um pouquinho mais nessa tecla do músculo transverso, né? Que ele tem uma função tônica, uma função postural. Ele é um músculo, desculpa, que ele entra alguns milissegundos antes de a gente fazer qualquer movimento, antes de a gente falar, né? Esse músculo, ele atua ali em todas essas funções. Então, não tem sentido nenhum em a gente fazer ativação abdominal em gestante, né? Trabalhar com bracing, com colar o umbigo nas costas, porque isso gera, ela já tá com um aumento de pressão intraabdominal ali muito grande. Então, por que eu vou contribuir para aumentar ainda mais dando esses comandos? Não faz sentido nenhum. Então, esse músculo, ele contrai já por via reflexa, alguns milissegundos antes. Então, o que o hipopressivo ele vai fazer? Ele vai desativar essa faixa abdominal, que está em extrema ativação, né? No seu último da contratilidade, para a gente poder dar depois uma função. Porque se o músculo, é que nem na fisioterapia pélvica, né? Se o músculo ele está extremamente hiperativado, ele não vai ter função, ele não vai nem para cima, nem para baixo, nem para um lado, nem para o outro. Né? A mesma coisa acontece no abdômen. Então não tem por que a gente fazer comando de contrair, de fazer bracing, de colar o umbigo nas costas, né? Sendo que o músculo já está no último da contratilidade. O próprio Paul Rhodes, que foi o cara que desenvolveu, que descobriu esse reflexo antecipatório postural, e ele falou lá atrás, na década de 90, sobre a estabilização segmentar, ele simplesmente revogou esse estudo, né? Não existe mais esse conceito de estabilização segmentar, a gente não precisa mais trabalhar com isso. A gente tem só que restabelecer esse reflexo antecipatório postural para que ele aconteça naturalmente. Top. Exatamente, gostei muito das informações. Aline, eu queria muito te agradecer por ter aceitado o meu convite, fiquei muito feliz. Toda segunda-feira eu busco trazer profissionais que falem sobre a parte de preparação para o parto, puerpério, dor na relação, enfim, temas extremamente relevantes para que a gente consiga quebrar as crenças, né, erradas que a gente tem, tanto das disfunções do assoalho pélvico, como questões da preparação para o parto e pós-parto. Então, realmente, fiquei muito grata e gostei muito de todas as explicações que tu nos trouxe aqui. E é isso. Daí, se alguém ficar com alguma dúvida, pode nos chamar, né? Obrigada, Isa. Isa, tu vai deixar essa live gravada? Sim, sim. Tá, que bom. Que bom, porque daí quem não consegue acompanhar agora ao vivo pode assistir depois, né? Pode. Tá. Então tá bom, te agradeço o convite, gostei muito de participar, fiquei muito à vontade. E eu acho que é um assunto assim que eu sou apaixonada, eu gosto muito de falar. E sempre que tiver, pode contar comigo. Muito obrigada. Boa noite a todos que nos acompanham. Grande beijo e até as próximas. Tchau. Tchau.